Olá pessoal, aqui é o professor Rildo. Aqui vamos continuar agora, né? Ensinar para vocês mais algumas propriedades da radiciação, certo? Na aula passada eu expliquei as duas primeiras propriedades, a primeira e a segunda. A primeira era a raiz de um produto, né? Que nós transformávamos em produto de dois radicais. A segunda propriedade era a raiz quadrada ou raiz, né, de uma fração, de um quociente, e nós desmembrávamos num quociente de dois radicais. Agora vamos para a terceira propriedade. Meu nome é Rildo, professor Rildo. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva lá, Rildo Vasconcelos, e dê um joinha, ok? Vamos para a terceira propriedade. Pessoal, raiz de uma raiz, ou seja, quando você tem um radical e dentro do radical você tem um outro radical. Então você tem raiz quadrada de uma raiz quadrada de 5. Vejam, eu coloquei aqui o número 2, mas vocês já sabem que toda vez que o radical aqui no índice não aparecer nenhum número, você sabe que existe ali o número 2. Eu coloquei para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês. No terceiro exemplo aqui, eu já não coloco o número 2 aqui no índice, ok? Então, esse número que está aqui pequenininho chama índice, o número que está em cima do número aqui chama expoente. Então, nós temos raiz quadrada da raiz quadrada de 5. Como que você resolve isso? Como você simplifica esses dois radicais? Você vai abrir uma única raiz, e esses dois radicais vai ser resumido em apenas um. E para isso você pode multiplicar os índices aqui dos radicais. 2 vezes 2, 4. Então você vai colocar o 4 aqui nesse novo índice e copiar, nesse caso, o único radicando que está aqui é o número 5. Pronto, gente. Então, simplificando, deu raiz quarta de 5. Só isso. A raiz quarta de 5 não dá exata, você deixa indicado. Vamos para o próximo exemplo? Nós temos aqui 3 nesse índice, 2 nesse índice desse outro radical. Então, nós lemos assim, raiz cúbica da raiz quadrada de 11. Mesma coisa do exemplo anterior. Você vai abrir apenas uma raiz, vai multiplicar os dois índices. 3 vezes 2, 6. E vai repetir o número 11 dentro desse único radical aqui. Então, você simplificou, transformou as duas raízes, dois radicais, em apenas um. E multiplicou os índices. 3 vezes 2, 6. Então, deu raiz sexta de 11. Pronto. Não dá para achar, não dá um valor exato, você deixa indicado. Próximo. Aqui nós temos raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 7. Veja, é uma raiz dentro da outra. Como eu falei para vocês, toda vez que não aparecer nenhum número aqui no índice, nós temos o número 2. Então, é 2, 2 e 2. É uma raiz dentro da outra, tudo raiz quadrada. Então, toda vez que não aparecer nenhum número aqui no índice, você sabe que é o 2. Bom, já que é 2, então quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar raiz oitava e repita esse número aqui dentro. Raiz oitava de 7. Pronto, gente. Aqui é só isso. Entenderam? Agora, vamos para uma outra propriedade, que é uma propriedade que diz respeito à simplificação de radicais. Nesse caso, é uma simplificação onde o expoente é igual ao valor do índice, 3 e 3. Então, você tem raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Como que você simplifica? Simples. Você cancela o expoente 3 com o índice 3. A raiz sumiu, então sobrou apenas o número 7. Você vai colocar aqui. Então, esse tipo de simplificação é quando o expoente, o número expoente é igual ao número do índice. Bom, próximo exemplo. Você tem aqui, ó, raiz quadrada, 11 elevado ao quadrado. Como eu falei, quando não tiver nada no índice, o índice é 2. Então, aqui é 2 expoente, cancela o expoente 2 com o índice 2. Acabamos com a raiz, sumimos com a raiz, sobrou apenas o número 11. E, finalmente, o último. Raiz quinta de 13 elevado à quinta potência. Raiz quinta de 13 elevado a 5. O índice
é esse 5. O expoente é o 5. São números iguais? Cancela, cancela. Sobrou apenas o número 13. A raiz desaparece. Certo, moçada? Por enquanto é só essas duas propriedades. Até uma próxima.